tema do Hot Topics de maio trata da experiência da UTI do Hospital São Domingos no tratamento da Covid-19. Nós fazemos uma análise da casuística dos últimos 12 meses da doença. Analisamos também os progressos que obtivemos no tratamento ao longo deste ano. Desde a identificação do primeiro caso de Covid-19 na cidade de Wuhan, em dezembro de 2019, mais de 150 milhões de casos foram registrados em todo o mundo e resultaram em mais de 3 milhões de mortes. Embora o Brasil seja o terceiro país do mundo em número de casos, mais de 16 milhões, e o segundo em número de mortes, mais de 400 mil, temos informações muito limitadas sobre as características clínicas e desfechos dos pacientes com Covid-19 tratados nas UTIs brasileiras. Nesta apresentação, faremos uma análise de um ano da casuística da UTI de Covid do Hospital São Domingos. No período de abril de 2020 a março de 2021, 1.548 pacientes foram admitidos ao Hospital São Domingos com diagnóstico confirmado de Covid-19. De total, 512, ou seja, 32,4% foram tratados na UTI. Nesta apresentação, analisaremos os desfechos clínicos e as intervenções terapêuticas que mudaram o prognóstico destes pacientes. Nós realizamos uma análise bivariada dos 512 pacientes, comparando sobreviventes e não sobreviventes. Inicialmente, analisamos as características clínicas e laboratório. Os não sobreviventes eram mais idosos com maior gravidade, avaliada pelo score SAPS-3, comparado aos sobreviventes. A mortalidade foi maior em pacientes hipertensos e diabéticos, e a presença de diabetes mellitus teve um impacto muito significativo como nós podemos ver no desfecho óbito. Dos marcadores inflamatórios, o marcador associado ao maior risco de óbito foi o dedímero, o mais significativo. Mas também nós tivemos significância estatística separando sobreviventes de não sobreviventes em relação à ferritina, LDH e, como era de se esperar, a relação PaO2-FO2 foi expressivamente maior no grupo de sobreviventes. Com relação a suporte de vida e complicações infecciosas, o tipo de suporte respiratório teve impacto importante na sobrevida. Suporte não invasivo, representado principalmente por alto fluxo nasal, associou-se à expressiva melhoria da sobrevida. O contrário ocorreu quando se precisou recorrer à ventilação mecânica invasiva. Para se ter uma ideia, 83% dos pacientes que utilizaram ventilação mecânica invasiva resultaram em óbito, contra 66% naqueles que receberam alta, e o P foi muito significativo também. Outros marcadores de prognóstico desfavorável incluíram bloqueio neuromuscular, muito mais utilizado nos pacientes que faleceram, a necessidade de droga vasoativa e, importante, a demanda por diálise, a necessidade de tratamento dialítico também desviou a mortalidade de forma expressiva. 6% dos pacientes que utilizaram diálise faleceram contra apenas 13% naqueles pacientes que não precisaram usar diálise durante a hospitalização. Nós vamos passar a discutir as principais intervenções farmacológicas que utilizamos nesses 12 meses. Inicialmente,
hidroxicloroquina. Como nós podemos ver no diapositivo, nos 2 primeiros meses de internação de pacientes na nossa UTI Covid, nós usamos muita hidroxicloroquina. Em abril, 90% dos pacientes que internaram na UTI Covid utilizaram cloroquina. Em maio, 72%. E com base em que nós utilizamos a hidroxicloroquina num percentual elevado de pacientes? Nós temos que nos posicionar na época, no período de abril e maio de 2020. Pouco se conhecia sobre a doença, muito pouco se conhecia sobre como diagnosticar, mas nós não sabíamos nada mesmo, era como tratar. Então, surgiram essas 2 primeiras informações. A da esquerda é uma apresentação num congresso europeu destinado a discutir Covid. Esse estudo foi realizado pelo pessoal de Wuhan, lá onde começou a epidemia. São 197 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid, que utilizaram, uma parte deles utilizou a cloroquina, 500 miligramas 2 vezes ao dia durante 10 dias, e o que eles mostraram foi que os que usaram cloroquina tiveram um tempo mais rápido para clareamento do vírus, um percentual maior de pacientes que negativaram os testes virais e a defervescência da febre que ocorreu mais rápido. Deve-se enfatizar que esse estudo não foi publicado, ele não foi revisado por pares, mas era o que nós tínhamos na mão nesse momento. Pouco depois, mais para o final de maio, um grupo da Universidade de Marseille publicou um estudo com um número pequeno de pacientes com Covid com diagnóstico confirmado, 36 pacientes, que foram submetidos a um grupo, nenhuma intervenção farmacológica, em preto, um grupo que utilizou hidroxicloroquina, outro grupo que utilizou hidroxicloroquina associado à azitromicina. E eles mostraram que o grupo que utilizou a hidroxicloroquina associada à azitromicina teve uma negativação muito rápida por volta do 5º dia de negativação do suave nasal, do RT-PCR. Enquanto que o grupo que utilizou somente a hidroxicloroquina teve um resultado bem mais discreto, e aqui o grupo que não utilizou nenhuma intervenção medicamentosa. Bom, a partir do mês de maio, passaram a surgir publicações de estudos com casuísticas mais robustas e em periódicos relevantes. Inicialmente, nós temos esse estudo do New England, que foi publicado em maio, com uma casuística grande, em que se utilizou hidroxicloroquina e comparou a utilização de hidroxicloroquina com nenhuma intervenção farmacológica, e os pacientes tiveram desfechos muito semelhantes em relação à melhora clínica, à resolução clínica do quadro. Dias depois, ainda em maio, foi publicado esse estudo do JAMA, que analisou, aí sim, uma população muito grande de pacientes, todos os pacientes com Covid internados no sistema de saúde do estado de Nova York, um sistema unificado. E eles compararam, então, nenhuma intervenção medicamentosa com a utilização de hidroxicloroquina isolada, com hidroxicloroquina associada à azitromicina e, em azul, a utilização somente da azitromicina. O maior impacto em redução de mortalidade ocorreu nos pacientes que utilizaram somente a azitromicina, comparado àqueles que usaram ou hidroxicloroquina isolada ou associada à azitromicina, que os resultados foram muito semelhantes. Bom, esses 2 estudos já trouxeram um alerta em relação à utilização de hidroxicloroquina. E eles foram reforçados por 2 outros estudos
sendo que um deles mostrou que pacientes que utilizaram hidroxicloroquina e que tinham doença cardíaca, algumas alterações cardiológicas, esses pacientes tinham efeitos adversos, por vezes graves, quando usavam hidroxicloroquina, inclusive morte súbita. Esses estudos, então, eles praticamente decretaram a interrupção da utilização da hidroxicloroquina, pelo menos em pacientes hospitalizados, em pacientes graves. De tal maneira que em julho, como nós pudemos aqui, nós ainda utilizamos hidroxicloroquina em um caso e a partir de agosto, ninguém mais internado na UTI do Hospital São Domingos com Covid utilizou mais a hidroxicloroquina. Bom, em relação aos corticosteroides, nós utilizamos corticoide em um percentual elevado de pacientes durante todo esse período de observação, durante todos esses 12 meses de assistência a pacientes com Covid. Inicialmente, abril, maio, nós utilizamos corticosteroide com base principalmente nesse estudo aqui. É um estudo que foi publicado pelo pessoal de Wuhan, e eles analisaram 201 pacientes com Covid, sendo que 84 desses pacientes tinham SARA grave por Covid, inclusive com uma mortalidade elevada. E o que eles observaram foi que o grupo de pacientes que usou metilprednisolona, naquele esquema proposto por Meduri para tratar SARA não Covid, esses pacientes tiveram um diferencial de sobrevida expressivo em relação àqueles que não utilizam a metilprednisolona. Esse estudo foi publicado em março e, como eu falei, esses primeiros usos que nós utilizamos corticoide foi muito baseado nesse estudo lá do pessoal de Wuhan. Bom, mas nós tínhamos informações também de, por exemplo, essa meta-análise que analisou a utilização de corticoide em pacientes com SARA não Covid, que mostraram bons resultados, passando pelos estudos de Meduri com a metilprednisolona e posteriormente com a utilização de dexametasona pelo pessoal da Espanha, do VIJAR principalmente, mostrando então que em SARA não Covid o corticoide tinha um impacto positivo. Em junho, nós iniciamos um estudo prospectivo, randomizado na nossa UTI, comparando metilprednisolona com tocilizumab, que na época já era proposta como uma droga para tratamento da tempestade de citocinas da Covid. Nós, então, iniciamos esse estudo comparando as duas drogas. Esse estudo, ele posteriormente, ele foi interrompido porque a partir de setembro de 2020 nós tivemos uma queda acentuada não só das internações por Covid da nossa UTI, como de formas graves de Covid na nossa UTI. E começamos a ter dificuldade de incluir pacientes nesse estudo e decidimos, então, que como o estudo poderia se prolongar demasiadamente, nós tínhamos uma estimativa de conseguir pelo menos 40 casos, 20 em cada grupo, conseguimos 10 pacientes em cada grupo. Esse estudo não nos permitiu tirar conclusões, temos algumas observações isoladas, interessantes, sobre aquilo que observamos nesse período. Mas nós voltamos a utilizar
o corticoide, ou consolidamos o uso do corticoide no nosso protocolo de tratamento. Esse estudo, que foi um estudo realizado na Universidade de Oxford, um estudo que recebe a denominação genérica de Recovery, esse estudo, que foi publicado formalmente só agora, em fevereiro de 2021, nós já tínhamos conhecimento do resultado desse estudo desde agosto de 2020. E um estudo que analisou uma grande população de pacientes, mais de 4.000 pacientes, no estudo prospectivo randomizado, comparando dexametasona com não intervenção farmacológica. Esse estudo mostrou uma redução expressiva da mortalidade em pacientes submetidos à ventilação mecânica que utilizavam 6 miligramas de dexametasona por dia durante 10 dias. O impacto positivo ocorreu também naqueles pacientes fora da ventilação mecânica, mas que dependiam de oxigênio-terapia. Mas não teve nenhum impacto, e isso foi importante em decisões, nos pacientes que não precisavam de uso de oxigênio. Então, como eu falei, a partir de setembro, e tendo tomado conhecimento da publicação preliminar desses, nós e o mundo inteiro incorporamos ao protocolo de tratamento da Covid 6 miligramas de dexametasona por dia durante 10 dias em pacientes com dependência de oxigênio e com diagnóstico de Covid. Bom, em janeiro, esse ano talvez um pouco antes de janeiro, foi publicado esse estudo publicado no JAMA, um estudo multicêntrico brasileiro, em que os autores do estudo, eles utilizaram o esquema de tratamento de SARA não COVID proposto por Vijar, que é uma dose alta de dexametasona durante um curto período de tempo. Eles utilizaram esse esquema de tratamento em pacientes com SARA por COVID. E a proposta do estudo era identificar pacientes vivos e livres de ventilação mecânica ao final de 28 dias. O resultado desse estudo não foram impactantes. Os resultados foram limítrofes, mas ainda assim eles nos estimularam a montar uma observação para utilização da dexametasona no esquema proposto por Vijar e por esse multicêntrico brasileiro, de 20 miligramas de dexametasona uma vez ao dia por 5 dias, seguido de 10 miligramas por mais 5 dias, em pacientes, vocês podem ver aqui o fluxo do estudo, em pacientes com SARA por COVID, e com um detalhe, pacientes em que se consegue identificar que não existe infecção fora de controle, infecção em atividade, infecção que não esteja sendo adequadamente coberta por antibiótico terapia. Isso era um pressuposto desse material. Esse estudo, que é, como eu falei, uma observacional, nós temos um número de casos ainda pequeno. Ele começou há não mais do que 2 meses, e o que nós temos, na verdade, é a observação de casos individuais. Mas o que a gente tem observado é que, quando bem indicado esse esquema, ele tem resultados muito bons na nossa experiência. Alguns casos com resultados até dramáticos em termos de melhora. Mas, por outro lado, nós temos observado também uma possível aumento da incidência de complicações infecciosas. Mas, como eu falei, nós não temos ainda casuística suficiente para fazer uma análise crítica desse esquema de corticoide. Bom, com relação à anticoagulação, nós sempre utilizamos heparina profilática nos nossos pacientes. Mais recentemente, utilizamos uma dose que a gente chama dose avançada de heparina profilática, mas, como a gente pode ver, a partir de junho
nós começamos a utilizar com muita frequência heparina terapêutica nos nossos pacientes com Covid. O que nos estimulou foram, primeiro, esses estudos de necrópsia mostrando o grau de trombogênese ocasionado por essa doença. Necrópsias em pacientes que faleceram com Covid, mostrando extensos trombos, tanto na circulação arterial, como na circulação venosa, como na circulação de baixo calibre. E uma observação importante é que esses pacientes eles não apresentavam alterações significativas nos testes padrões de coagulação. Digo, contagem de plaqueta, TTPA, tempo de trombina, INR. Mas eles tinham um denominador comum: elevação significativa de dedímero e fibrinogênio, além de outras alterações que a gente já vai enfatizar mais. Uma série de estudos recentes, na verdade, sugerem que microtrombose, aquela que não se expressa por exames angiográficos, tem papel determinante na evolução desfavorável de pacientes com formas graves de Covid. As recomendações desses estudos vão desde o uso rotineiro de 1 miligrama por quilo dia de enoxaparina em pacientes com formas graves e críticas da doença, até a utilização de dose terapêutica de 1 miligrama por quilograma a cada 12 horas de enoxaparina nos pacientes definidos como de risco elevado de trombose, definido por dedímero acima de 3.000, fibrinogênio acima de 800, obesidade com IMC acima de 30 e, principalmente, hipoxemia importante com PaO2-FO2 abaixo de 200. Existe evidência de que a enoxaparina, além do efeito anticoagulante, ela também age antagonizando interleucina 6, que é o determinante da síndrome hiperinflamatória da Covid-19. Desta forma, na nossa UTI, em pacientes com Covid, os pacientes utilizam rotineiramente profilaxia com enoxaparina, 1 miligrama por quilo dia. E utilizam heparina terapêutica, enoxaparina, 1 miligrama por quilo a cada 12 horas naqueles pacientes com risco elevado de trombose, traduzido por esses marcadores que a gente está mostrando aqui. Bom, retomando ao tocilizumab, nós falamos que em junho, julho e agosto nós utilizamos tocilizumab comparando com metilprednisolona num estudo prospectivo randomizado, que foi posteriormente interrompido porque caiu o número de pacientes com formas graves na nossa UTI, mas nós voltamos recentemente a utilizar o tocilizumab. No início desse ano, nós voltamos a usar o tocilizumab. E voltamos a usar tocilizumab com base principalmente em 2 estudos. Esse estudo do New England, que foi publicado em janeiro desse ano, é um estudo com 389 pacientes com pneumonia por Covid, mas com hipoxemia moderada, pacientes que não estavam em suporte respiratório invasivo e que receberam a dose convencional de tocilizumab, 1 ou 2 doses de 8 mg por quilograma, que é o que normalmente se utiliza. E o objetivo do estudo foi identificar o número e o percentual de pacientes que evoluíram para a ventilação mecânica ou faleceram após 28 dias. E essa tabela do estudo, então, mostra que os pacientes que utilizaram tocilizumab, eles tiveram benefício estatisticamente significante da utilização desse esquema de tocilizumab. Mas o estudo mais importante em relação a isso estaria ainda por vir, e foi publicado em fevereiro, uma nova versão do Recovery, aquele estudo da Universidade de Oxford. Dessa vez,
analisando novamente mais de 4.000 pacientes que foram randomizados para receber tocilizumab ou standard of care, ou seja, um grupo de tratamento com tocilizumab. Esse estudo mostrou, como eu mostro aqui, uma redução expressiva da mortalidade em todos os subgrupos que foram analisados. E observem, com um benefício especial para aqueles pacientes que, além do tocilizumab, utilizavam também corticosteroide. Então, esse estudo é um estudo que realmente é um definidor de conduta, tanto que o sistema inglês de saúde, a partir desse estudo, eles incorporaram o protocolo de tratamento de pacientes com formas graves de Covid, o uso sistemático de tocilizumab, num esquema que, na verdade, é muito parecido com o observacional, que nós também estruturamos no nosso serviço, utilizar o tocilizumab em pacientes adultos não grávidas, diagnóstico confirmado, com hipoxemia importante, traduzido por PaO2-FO2 abaixo de 200, e o que é muito importante, procurar excluir pacientes com sepse, os pacientes com complicação infecciosa bacteriana ou fúngica em atividade, e excluir também pacientes com disfunção. Qual é o problema? O problema é que, com o resultado do recovery, com a incorporação do Reino Unido do tocilizumab ao esquema de tratamento dos pacientes, a Roche se mostrou incapaz de aumentar a produção para atender essa demanda. E se alguém que tem que ser sacrificado, vamos sacrificar primeiro os países não primeiro mundo, claro. E o tocilizumab se tornou de difícil acesso entre nós aqui no Brasil. Nós até temos utilizado o tocilizumab em alguns casos, quando a gente consegue a droga, e não tem sido frequente conseguir. E os resultados são bons dos pacientes que a gente utilizou, mas não é possível fazer uma avaliação em função do pequeno número de casos que nós utilizamos até agora. Bom, nós vamos passar para um outro segmento da nossa apresentação. Então, eu diria, em relação ao tratamento farmacológico, nós temos um grande marcador de tempo de melhora de prognóstico de pacientes com Covid. Heparina terapêutica em pacientes com risco elevado de trombose. Agora nós vamos falar de uma outra intervenção que também foi modificadora de prognóstico desses pacientes. Com relação ao suporte de oxigênio, nós utilizamos no nosso serviço o protocolo atualizado, utiliza as recomendações do guideline mais recente, publicado há 2 meses atrás no máximo, pelo Surviving Sepsis Campaign. E as recomendações são as de sempre. Utilizar oxigênio por catéter nasal no paciente com saturação periférica abaixo de 90, evitar utilizar oxigênio em quantidade suficiente para elevar demais a saturação periférica de O2, a necessidade. E a gente sabe perfeitamente que o oxigênio é finito, haja visto que a tragédia que aconteceu recentemente. Então, a recomendação é de manter o limite superior em 96%. E nos pacientes que não respondem à oxigênio-terapia por catéter, então, a utilização do alto fluxo nasal. Bom, em relação ao alto fluxo nasal, nos primeiros 2 meses da pandemia, abril e maio, como eu disse anteriormente, nós conhecíamos pouquíssimo sobre a doença. Conhecíamos menos como tratado, e nós utilizamos como critério para intubar e ventilar mecanicamente pacientes com Covid os mesmos critérios que nós utilizamos na UTI geral, em pacientes com sepsis, em pacientes com pneumonia e tudo mais. E isso se mostrou péssimo. Isso
aumentou terrivelmente a mortalidade dos pacientes. Por quê? Não era pela ventilação mecânica. Que a ventilação mecânica nesses pacientes vem acompanhada de sedação profunda e, frequentemente, muito frequentemente, a curarização. Esses pacientes precisam ser colocados em posição prona. Você não pode permitir que um paciente desse, que já tenha condição pulmonar limítrofe, que ele tenha que ele interfira no ciclo respiratório do respirador. Isso aumenta a pressão transpulmonar, aumenta a injúria pulmonar. Bom, e aí nós passamos a utilizar o alto fluxo nasal. E como eu digo aqui, o alto fluxo nasal foi um marco importante na nossa estratégia de tratamento da Covid. Nós não mudamos só o tratamento, nós mudamos o prognóstico de muitos desses pacientes. O que é melhor é que, na verdade, o alto fluxo nasal não era uma novidade para nós. Na UTI dos domingos, nós já utilizávamos alto fluxo nasal em pacientes com insuficiência respiratória aguda hipoxêmica há algum tempo, tanto que em 2015 nós publicamos esse estudo, uma primeira casuística de uso de alto fluxo nasal em pacientes com SARA não COVID, com insuficiência respiratória aguda hipoxêmica não COVID. Bom, em alguns pacientes, então, aqui todas as formas de ventilação não invasiva que nós dispomos, de o alto fluxo nasal até o helmet, passando pela máscara nasal, oronasal, full face, e em alguns pacientes nós utilizamos a não invasiva, por pressão positiva com uso de máscara, em associação ao alto fluxo, e com bons resultados, em muitos casos, mas sempre associado ao alto fluxo, e em alguns casos temos tido bons resultados com a utilização do helmet em pacientes que não melhoram de forma expressiva com a utilização do alto fluxo. O helmet é uma experiência mais recente da nossa parte, mas que parece bastante interessante em termos de resultados. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para alguma coisa muito importante. Nós aprendemos que a ventilação não invasiva e, inclusive, o alto fluxo nasal não resolve todos os casos. O paciente com COVID na VM, ele precisa de vigilância e monitorização ostensiva, principalmente nas primeiras horas após a instituição do procedimento. Esse estudo que está sendo citado aqui nesses dois gráficos, o estudo LungSafe, é um enorme estudo epidemiológico da insuficiência respiratória publicado em 2017. E, entre outras informações importantes, ele tem essa informação aqui. O paciente colocado em ventilação não invasiva e que permanece confortável, sem brigar com a ventilação não invasiva, sem fazer esforço respiratório excessivo, esses pacientes têm um prognóstico excelente, uma mortalidade muito baixa. Diferente do paciente que na não invasiva cursa com esforço respiratório, brigando com a não invasiva, esse paciente, se nós retardamos a intubação e ventilação mecânica, eles quadruplicam a mortalidade. E isso é muito importante. E como é que acontece essa situação? Então, o paciente na não invasiva, ele tem comprometimento de troca gasosa, hipoxemia. Em resposta à hipoxemia, a tendência dele é de aumentar o esforço respiratório. Quando ele aumenta o esforço respiratório, ele produz em si mesmo alguns efeitos adversos. Primeiro, aumenta o volume de troca, frequentemente para mais de 10 mililitros por quilograma de peso, e nós estamos cansados de saber que é lesivo para o pulmão. E com isso ele aumenta a pressão transpulmonar, que acrescenta injúria ao pulmão. E esse paciente, ele desenvolve um quadro que a gente chama de injúria pulmonar autoinduzida,
é responsável por agravamento da condição pulmonar e é responsável por aqueles resultados que nós acabamos de ver do Lang. Bom, o que nós fazemos? O que nós fazemos é aquilo que nós já falamos anteriormente. Uma vigilância ostensiva de pacientes em alto fluxo nasal nas primeiras 12 horas de uso do procedimento. De tal maneira que, se esse paciente cursa com um índice que nós chamamos de índice ROX, que é muito simples, não é mais do que dividir a saturação periférica de O2 pela FiO2 e pela frequência respiratória, e o índice ROX ele é um excelente indicador de, vamos dizer assim, de desfecho favorável, de evolução desfavorável do paciente e não invasivo, em especial no alto fluxo. Se o paciente mantém um índice ROX acima de 4,88, você pode manter tranquilo no alto fluxo. Se o índice ROX começa a cair abaixo de 4 e principalmente abaixo de 3, esse paciente deve ser avaliado com o intuito de intubar e colocar na ventilação mecânica antes que ele agrave a própria lesão pulmonar dele. Bom, a gente que precisa da ventilação mecânica, o que nós utilizamos são recomendações bem estabelecidas e corroboradas no último guideline do Survive: ventilação mecânica protetora, volume de troca entre 6 e 8, pressão de platô igual ou menor do que 30, PIP sempre elevada, sempre acima de 10. Nós utilizamos muita posição prona e usamos como critério PaO2 FiO2 abaixo de 150. Infelizmente, temos que usar muita sedação e frequentemente bloqueio neuromuscular nos pacientes, primeiro, para evitar a desincronia do paciente no respirador e portanto, aumentar a VILE, a lesão pulmonar induzida pela ventilação, e viabilizar a posição prona, difícil de se obter de outra maneira que não seja sedando profundamente e coralizando o paciente. Frequentemente usamos bloqueio neuromuscular por tempo excessivo, maior do que o que seria recomendado, mas por absoluta necessidade. Por fim, algumas palavras sobre a ECMO veno-venosa. A UTI do Hospital São Domingos dispõe de equipamento, protocolo e equipe para a utilização de ECMO. De uma forma geral, nós utilizamos critérios de indicação, que são os critérios do EOLIA. Nós entendemos a ECMO como um tratamento de exceção, mas também ele não pode ser postergado demais, senão os benefícios desaparecem depois de algum tempo de ventilação mecânica convencional. A nossa experiência é pequena. Nesse período, nós utilizamos ECMO em apenas 5 pacientes, mas o método é disponível no serviço e tem sido utilizado em casos que realmente a indicação é inquestionável. Eu queria terminar essa apresentação com essas imagens do que nós chamamos de praça terapêutica da UTI do Hospital São Domingos. Essa área, ela fica dentro da área da nossa UTI. Nós tivemos a oportunidade, fomos surpreendidos, agradavelmente surpreendidos, quando em 2019, no tradicional Simpósio Internacional de Medicina Intensiva e Medicina de Urgência de Bruxelas, na Bélgica, organizado, conduzido há vários anos pelo professor Jean-Louis Vincent. O professor Vincent, durante uma conferência realizada nesse evento, com o título de Making a Better ICU, ele mostrou essas imagens da nossa UTI e afirmou: assim serão as UTIs no futuro. Obrigado.